Olá, seja bem-vindo à nossa série de estudos bíblicos e hoje nós chegamos na 10ª e última lição. Você que nos acompanhou até aqui, que bom, espero que você tenha aprendido bastante coisa dentro das Escrituras Sagradas e hoje no nosso último assunto queremos fechar e encerrar essa série com o assunto sobre a Cidade Santa. Por que queremos falar sobre a Cidade Santa? Porque no estudo anterior explicamos sobre a vida eterna na nova terra e no novo céu que Deus criará para todos. Porém, há algo interessante que nesta nova terra, que é o novo planeta que Deus formará, haverá uma sede. A sede do governo de Deus, sim, estará aqui num determinado local na nova terra. E essa sede terá um nome, e essa sede será uma cidade. E é o que nós queremos ver hoje nesse estudo, justamente que falará sobre esse assunto, sobre a Cidade Santa. Bom, como nós vimos também no estudo anterior, a nova terra era o desejo e a esperança de todos os fiéis do passado. A Cidade Santa também acaba sendo a esperança de todas as pessoas que creram em Deus ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. E como essa foi a esperança, quero começar pontuando alguns textos aqui da Bíblia Sagrada para que você confirme comigo que realmente os fiéis do passado, lá Abraão, próprio Noé, próprio Adão e todos os outros patriarcas, eles também esperavam, além da nova terra, esperavam morarem numa cidade, porém uma cidade diferenciada da que nós conhecemos aqui no nosso mundo, na atual situação em que nós vivemos na terra. E esta cidade, a Bíblia começa a descrever para nós nesse início de estudo como que seria e qual seria o desejo desses patriarcas, desses pioneiros do passado longínquo. E eu quero ler então com você aqui na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, e nós vamos encontrar a partir desse capítulo aqui, em alguns versículos, a descrição realmente de que a esperança dos fiéis, além da nova terra, também era uma cidade santa, diferenciada do que nós conhecemos. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 10, diz assim: Pois esperavam, os fiéis do passado, falando e fazendo referência a eles, pois esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então essa nova cidade, Cidade Santa, a Bíblia chama ela assim, ela terá Deus como arquiteto, Deus é que projetou o tamanho desta cidade, as ruas, projetou os prédios, nós não sabemos detalhes de como será a cidade, mas Deus é o autor, o construtor e o projetista de todos os detalhes que está envolvida essa cidade, conforme lemos aqui em Hebreus 11:10. Ainda em Hebreus capítulo 13, versículo 14, nós encontramos também outra descrição sobre essa cidade. Diz assim: Pois nós, o apóstolo Paulo fazendo referência aos fiéis e se incluindo entre eles, pois nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade vindoura. Então o próprio Paulo também tinha noção de que Deus teria um novo céu, nova terra, e dentro dessa nova terra uma cidade fantástica, uma cidade maravilhosa, diferente de tudo que os olhos humanos já viram. Então essa aqui era a fé e a esperança dos fiéis do passado, de morarem numa cidade a qual Deus seria o projetista. Bom, e todos os fiéis viveram nessa esperança, peregrinando aqui neste planeta Terra, andando de um lugar para o outro, sem moradia fixa e permanente, todos tinham moradias temporárias, porque realmente a moradia fixa, permanente, de todo fiel seguidor de Jesus Cristo é a cidade santa. Bom, e volto para Hebreus capítulo 11, versículo 13, 14 também, e o 16, vai nos descrever realmente que esses fiéis viveram neste sonho, viveram neste plano ideal para eles e também para os seus descendentes. Então diz assim os versos 13 e 14: Todos os fiéis morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Observem que todos os fiéis do passado, eles entendiam que estavam de passagem aqui neste mundo, aqui nesta terra. E por isso que eles se consideravam peregrinos, mudando de um lugar para outro, de uma cidade para outra, de um bairro para outro, porque sabiam que a moradia permanente deles não era aqui. No verso, então, 14 diz assim: Ora, os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria.
Então, esses homens tinham em sua mente que a sua pátria não era na terra. Portanto, sendo assim, nenhum dos fiéis servos de Deus, mesmo entre o judaísmo no passado, quando não existia o cristianismo, eles não eram assim patriotas no pleno sentido da palavra. Por que não? Porque, conforme acabamos de ler no versículo 14, eles entendiam que a pátria deles não era a terra, que a pátria deles não era Israel, que a pátria deles não era nenhuma outra nação, nenhum outro país ao qual eles estavam morando por um espaço de tempo. Percebe? Então, por quê? Porque pátria é aquilo que é permanente, eterno. E por mais que nós tenhamos nascido em Brasil, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, mas o fiel seguidor de Deus, ele não tem como o seu país a pátria legítima. Porque se ele não é daqui, se ele está aqui de passagem, se ele um dia morrerá e vai embora, então a pátria dele é no local que ele vai morar de forma permanente. E os fiéis sabiam que a sua pátria era a Cidade Santa, não era essa terra. Por isso que no versículo 16 eles dizem assim, eles diziam e pensavam assim, mas, assim está escrito, agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Então a pátria dos fiéis estava nos céus. E detalhe, nós vamos ver no decorrer desse estudo, que essa cidade ela já estava construída, mesmo no período em que os fiéis moravam e viviam aqui na terra, a pátria já estava pronta. Por isso que eles tinham na mente que a pátria dele era nos céus. Ainda o versículo 16 conclui dizendo assim, pelo que também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois Deus já lhes preparou uma cidade. Percebe? Então Deus preparou para os fiéis uma cidade. Deus preparou essa cidade para que ela fosse fixa e fosse permanente no planeta Terra renovado. Então, por isso que os fiéis do passado, os homens e as mulheres que serviram a Deus, que entenderam que Jesus e sua ideologia e sua filosofia de vida era superior a qualquer filosofia terrena, seguiram a Cristo com esse pensamento, com essa ideia e com esse sonho de viverem na nova terra e dentro da cidade que Deus havia construído e preparado para eles. Bom, e essa cidade, a Bíblia descreve a cidade santa, chama de cidade santa, né? Mas ela tem um nome também. Além de ser cognominado como cidade santa, mas ela tem um outro nome. E a Bíblia, no livro de Apocalipse, declara de maneira mais clara, mais direta, o nome desta cidade. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, diz assim, vi também a cidade santa, aí na frente, agora declara o nome dela, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Então, essa cidade santa que João viu descendo do céu, ele chama ela de Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém, por que Nova Jerusalém? Porque a velha Jerusalém, dos tempos bíblicos do passado, era a capital de onde vivia o povo de Deus, o povo judeu. Hoje, nós não temos um governo teocrático, como tínhamos no passado, no tempo de Israel. Então, hoje, Deus não tem um país específico, uma cidade específica, a qual ele acolhe em detrimento de outras, como no passado era assim. De forma alguma. Hoje, Deus tem o seu povo espalhado nos 4 cantos da terra, em todos os países, em todas as nações e em todos os continentes. Então, hoje não há uma cidade amada por Deus aqui na terra. Pelo contrário, Deus ama as pessoas que habitam e que vivem e que o servem em qualquer lugar deste planeta Terra. Porém, aqui no Apocalipse, João viu essa nova cidade chamada Jerusalém Santa, ou Nova Jerusalém, descendo do céu, cidade essa que Deus formou, construiu, arquitetou, elaborou, projetou, e essa cidade então descerá do céu e ficará aqui no planeta Terra. E essa cidade será a capital do novo mundo de Deus, mundo esse de paz, justiça, harmonia, onde não haverá mais nada de ruim. No versículo 10 também, aqui do Apocalipse capítulo 21, diz assim, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, atentem para esse detalhe, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém. Então, no versículo 10 de Apocalipse 21, confirma que o nome desta cidade santa chama-se Nova Jerusalém. E ela, aqui na visão de João, ele viu num monte, e esse é o célebre Monte Sião. O Monte Sião é onde novamente estará a Nova Jerusalém, porque também no Velho Testamento, ali se encontrava o templo que Salomão havia construído naquele Monte Sião, e Deus estabeleceu em seus desígnios eternos que a Nova Jerusalém também ela vai ficar estabelecida, tendo como base o Monte Sião.
e ali será a capital da nova terra. Então teremos aí um planeta novo, renovado, onde reinará a perfeição em todos os segmentos, em todos os seres vivos, em todos os ambientes, e neste planeta renovado teremos aí a capital dele, que será a Nova Jerusalém. E essa cidade santa, Nova Jerusalém, que é a capital da terra, quero ler aqui mais alguma descrição justamente desse posicionamento dela sendo a capital da nova terra para vocês. Em Apocalipse 21, versículo 3, diz assim: E ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus, que dizia: Agora o tabernáculo, ou seja, a moradia de Deus, está com os homens, serão o seu povo, Deus habitará com eles, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então, a habitação de Deus, ou seja, o trono de Deus estará nessa cidade santa. Então, é magnífico saber que hoje Deus tem sua localização lá no terceiro céu, conforme diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios. E esse terceiro céu, que hoje é a habitação de Deus, que está acima do céu do cosmo, né? Temos o primeiro céu atmosférico, o segundo céu astral, que é o cosmo, e o terceiro céu, que é o céu onde Deus habita. Esse terceiro céu, conforme diz aqui Apocalipse 21, 3, onde está o trono de Deus, descerá junto com a cidade santa, e o trono de Deus estará sendo estabelecido aqui nesta terra, neste planeta Terra renovado, dentro da cidade santa, dentro da Nova Jerusalém. Lá no livro de Salmos 48, ainda mencionando sobre a capital da nova terra, mencionando sobre Jerusalém e sobre a moradia de Deus, diz assim o capítulo 48 de Salmos, versículo 2: Formoso de sítio a alegria de toda a terra, é o monte de Sião, aos lados do norte, a cidade do grande rei, Deus está nos palácios dela. Então a cidade da Nova Jerusalém é a moradia permanente de Deus, Deus está nesses palácios. Então nessa Nova Jerusalém haverá um palácio especial, onde ali reside o próprio Deus, o rei, não apenas da cidade, não apenas dessa nova terra, mas o rei do universo. E para privilégio da humanidade, Deus descerá e morará com os seres humanos, pessoalmente, fisicamente. E tudo isso estará na cidade santa, tendo como base o Monte de Sião, conforme lemos aqui. Então, para nós será um privilégio imenso, não apenas ser salvo, não apenas desfrutar uma vida que se mede pela vida do próprio Deus, ou seja, uma vida infinita, e mais além de tudo isso, teremos ainda, podemos dizer assim, de bônus, a presença do próprio Deus aqui neste planeta Terra, renovado, dentro da Nova Jerusalém, ali dentro do palácio especial, o Palácio do Grande Rei. Bom, então esses são os privilégios que a raça humana terá para desfrutar para sempre. Ou seja, uma vida realmente perene, uma vida ao lado de anjos, seres magníficos, uma vida também ao lado do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo, onde eles comunicarão diretamente com a humanidade e nós ali aprenderemos assuntos de todas as áreas científicas que nesta terra ficaram limitadas e de todas as artes que não pode ser avançada tanto por causa da limitação humana, dos seus limites cerebrais, como também da limitação do nosso próprio conhecimento e recursos. Lá não. Na nova terra, os recursos serão ilimitados para estudar, crescer e avançar em todos os setores que cada um tiver a sua vocação e a sua inclinação. Bom, e essa cidade santa, ela tem em suas estruturas alguns detalhes que eu quero compartilhar com vocês aqui, bem interessantes. Por exemplo, como ela é uma cidade, e essa cidade, no passado, as cidades elas eram cercadas por muros para que inimigos não pudessem tentar atacar, subvertê-la. E nós temos aqui, em Apocalipse capítulo 21, umas descrições interessantes sobre o muro da Nova Jerusalém, da cidade santa. Apocalipse 21, versículo 12, diz assim o versículo 12: Essa cidade tinha grande e alto muro com 12 portas. Então não é uma cidade comum daquelas que estamos acostumados a ver aqui na Terra. Primeiro, uma cidade que tem um muro alto, nós vamos ver que tamanho é esse muro. E uma cidade com 12 portas. Por que será que 12 portas na cidade? Irei continuar a ler o texto aqui e a gente vai saber por quê. E nas 12 portas, anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então imagine uma cidade quadrada, porque a cidade ela é um retângulo, né? Quadrada. Nessa cidade, 3 portas de cada lado, 3 portas ao leste, 3 ao oeste, 3 ao norte, 3 ao sul, totalizando as 12 portas. Essas 12 portas, um anjo em cada porta e, além disso, também
escrito nessas 12 portas o nome de uma das tribos das 12 que existia em Israel. Então ali, Judá, uma das portas, Issacar, outra porta, Naftali, outra porta, Ruben, outra porta. Então, nas 12 portas, os 12 nomes dos filhos de Jacó lá que compôs o Israel antigo. E por que será? Bom, algo interessante. Talvez não vamos ter como explicar aqui os detalhes, porque esses nomes aparecem lá, mas apenas um parênteses quero fazer para você entender, porque cada um dos salvos tem um traço de personalidade conforme a inclinação semelhante ao dos filhos de Jacó, que depois passou a ser Israel, seu nome. Por isso que temos ali a nação de Israel, que nasceu dos descendentes de Jacó. E Israel no hebraico significa vencedor. Então, todos os salvos são vencedores. E os salvos, por serem vencedores, cada um que tem o traço de personalidade, do caráter, semelhante a um dos filhos de Jacó, ele entrará por cada porta que tem o seu respectivo nome. Então, se você pertence o seu caráter, a sua personalidade é semelhante a Ruben, por exemplo, você entrará na porta que tem o nome de Ruben. Se você tem o traço da personalidade semelhante à de Judá, então você entrará na porta que tem o nome de Judá. Isso representa para nós uma coisa interessante, que o céu, a ordem, harmonia e coerência. Deus é muito meticuloso, muito detalhista. E ele, em sua onisciência, determinou que fosse assim, que cada salvo que tivesse o traço de personalidade entrasse pelas portas da Nova Jerusalém, conforme o nome do filho de Israel, ao qual ele também tem o caráter semelhante. Bom, ainda falando aqui das dimensões dessa cidade, voltando ao muro, o versículo 14 diz assim: o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Então temos uma cidade retangular, quadrada, com 3 portas de cada lado, um muro alto, um muro com 12 fundamentos, e o versículo diz assim: e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, nos muros, nos fundamentos dos muros, está lá também o nome dos apóstolos. Pedro, Tiago, João, cada um deles está lá. Mateus, percebe? Então, Deus ele quis privilegiar o nome dos apóstolos, na nova dispensação são 12, e ele quis privilegiar também o nome das 12 tribos de Israel, que na velha dispensação também era 12. Então, teremos lá o nome nas portas das 12 tribos de Israel e o nome nos fundamentos dessa cidade, os 12 nomes dos apóstolos também. Bom, ainda aqui na questão do muro, no versículo 17 diz assim: ele, o anjo, mediu o muro da Nova Jerusalém e era de 144 côvados, segundo a medida de homem que o anjo estava usando. Então, um muro relativamente alto. Se nós formos pegar aqui essa medida do Velho Testamento, que ainda aparece no Novo Testamento, o côvado é a medida que vai entre o dedo maior da sua mão, o dedo médio, chamado assim, até a ponta do cotovelo de um homem adulto. Girava entre torno de 45 centímetros, 48 centímetros, então no máximo 50 centímetros, o côvado. Então, se nós temos aqui 144 côvados, aí você pode dividir aí 144 por 45, por 48, de acordo com o côvado da época ali. No máximo 50 centímetros. Então, nós teremos aqui entre 65 metros a 70 de altura. Então, um muro relativamente alto, né? Um muro de 65 metros é um muro imenso, é um prédio. Bom, e por que esse muro vai ser tão alto assim, se não haverá invasões na Nova Jerusalém, na Nova Terra, não haverá maldade, não haverá criminalidade, não haverá guerras? Então, por que um muro tão alto assim? Bom, nós podemos tirar uma conclusão nossa, humana, saberemos mais detalhes quando chegarmos, claro, lá no próprio céu. O próprio Deus explicará para nós detalhes dos quais nós hoje não conseguimos entender. Mas uma coisa podemos tirar de lição aqui de um muro tão alto para uma cidade num mundo de paz, perfeição e justiça. É porque, vocês se lembram do estudo do milênio que nós fizemos? Quando essa cidade santa descer no milênio e ela pousar já lá mesmo na Jerusalém antiga, ela vai pousar lá. Há um detalhe interessante, que quando os ímpios ressuscitarem, todos eles, de todas as épocas, eles tentarão cercar. Vocês se lembram do texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, 8 e 9? Eles tentarão cercar a Nova Jerusalém para invadi-la, essa cidade. Então, por isso que o muro é de aproximadamente entre 65 e 70 metros de altura, porque isso vai barrar um pouco a tentativa de invasão dos ímpios da Nova Jerusalém, até que na sequência descerá, claro, né,
como nós vimos no estudo, fogo e consumirá todos. Talvez esse seja um dos motivos porque o muro seja tão alto e permanecerá, né, esse muro, essa estrutura, porque aqui no capítulo 21 já está tudo restaurado e a cidade santa aparece com esse muro, com essas mesmas dimensões, com essa mesma altura aí. Bom, no versículo então 17, vemos aí que esse muro é de aproximadamente 65 a 70 metros de altura, então um muro bem reforçado e bem alto e bem protegido. Ainda falando das características da Nova Jerusalém, nós encontramos aqui em Apocalipse 21, versículo 6, algo interessante e mais especificamente no 16 também algo interessante. No 6, Deus promete que tudo estará cumprido quando todos estiverem aqui salvos, fiéis, dentro da cidade, resguardados de todo o mal. E aí o próprio Jesus se identifica como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede de graça, lhe darei a fonte da água da vida. Então, que é Ele próprio? O próprio Jesus é a fonte da água da vida. Então, Ele estará presente nessa cidade santa com os fiéis, com os salvos, para todo sempre. E no versículo 16 é apresentado o seguinte, o formato mais detalhado um pouco das dimensões da cidade. O 16 diz assim, a cidade era quadrangular, o seu comprimento era igual à sua largura, mediu a cidade com a cana e tinha ela 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais. Então, imagine você o tamanho dessa cidade. Esses 12.000 estádios, traduzindo hoje em dia na metragem atual, seria aproximadamente 2.200 quilômetros quadrados. Seria mais ou menos assim, a cidade teria 555 quilômetros de lateral, 555 quilômetros na outra frente, 555 quilômetros na outra lateral e 555 quilômetros também aos fundos. Então temos aí uma cidade gigantesca que caberá a todos os salvos de todas as épocas. Então você pode medir aí de onde você mora, para você ter uma ideia, a distância do que é 555 quilômetros. É uma distância relativamente imensa, grande, né? Esse é o tamanho da cidade. Então haverá lá casa para todo mundo. Jesus prometeu lá em João 14:1, né, que ele iria preparar moradas. Essas moradas são as moradas da Nova Jerusalém, da Cidade Santa. E agora nós aqui, ao lermos o Apocalipse 21, especialmente falando aqui no versículo 17 e no versículo 18, encontramos aqui então uma cidade gigantesca, uma cidade imensa, uma cidade realmente de tamanhos, podemos dizer assim, até assustador, né, para os dias atuais. Eu não sei se temos aí uma cidade tão imensa, de 555 quilômetros de extensão para um lado, 555 quilômetros de extensão para outro. Eu não sei se nós temos uma cidade desse tamanho, né, aqui na Terra. Mas um fato é, essa cidade aqui será grande o suficiente para caber todos os salvos, todos os fiéis de todas as épocas. Bom, ainda falando dessa cidade, já que esse é nosso último estudo e queremos fechar esse curso bíblico falando dessa cidade linda, perfeita, magnífica que Deus preparou, né? Ela já está toda preparada, está toda perfeita para os salvos. Nós vemos aqui que o material que compõe essa cidade aqui é coisa que o pensamento humano não consegue alcançar. Apocalipse capítulo 21 diz assim, as 12 portas eram 12 pérolas. Você imagine o valor de uma pérola. Hoje nós temos uma pérola pequena que vale às vezes milhões de dólares. Agora imagine uma porta cujo muro é quase 70 metros de altura. Imagine o tamanho dessa porta, que é proporcional à altura desse muro, e é uma pérola inteira, só uma das portas. E aqui no versículo diz que as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma só pérola. Então a porta inteira é uma pérola, uma porta gigantesca em formato de pérola. A praça da cidade, diz o texto ainda, era de ouro puro, maciço, como vidro transparente. Então, meus queridos amigos, analisem muito bem e tentem deixar a imaginação de vocês fluírem, tentando vislumbrar uma cidade gigantesca, com um muro altíssimo, com 12 portas em formatos de pérola. O valor monetário desta cidade realmente, acredito eu, que é impossível imaginar, é impossível. O universo inteiro, se fosse calcular em valores, não seria possível comparar com essa cidade, porque só as portas de 12 pérolas gigantescas seriam um valor incalculável. E agora as ruas dessa cidade é de ouro. Imagine 555 quilômetros quadrados para todos os lados, ou seja, na verdade 2.200 quilômetros quadrados para todas as direções, onde você for, ouro, ouro e mais ouro.
ouro da melhor qualidade que tem, ouro reluzente, ouro polido, vai ser coisa sublime e fantástica. Essa cidade realmente só podia ser concebida pela mente de Deus. Mente humana nenhuma ou angelical poderia conceber uma cidade tão bonita, tão perfeita, tão magnífica, tão majestosa e tão incalculável como a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então, este é o prêmio que Deus quer conceder a todos os fiéis, a todos os salvos de todas as épocas. Alguém até chegou a brincar uma vez, nós não precisamos correr atrás assim do ouro desesperadamente aqui neste mundo, até porque o ouro na cidade santa será a sola dos nossos pés, ou seja, andaremos por cima do ouro, andaremos em ouro. Então é algo fantástico ter que sonhar com essa cidade e imaginar de um dia estar lá. Bom, então como ela assim, as portas de pérola, temos aqui também as ruas de ouro e temos aqui algo interessante nessa cidade. Lembramos do estudo também anterior, na Nova Terra nós vimos que haverá na Nova Terra o dia e a noite para poder contar o ciclo semanal, apesar que a noite na Nova Terra não será como a noite como nós temos aqui hoje. Mas um detalhe interessante é o seguinte, é que na Cidade Santa, que é a capital da Nova Terra, lá não haverá noite. Olha, acompanhe comigo Apocalipse 21, 23, que diz assim, a cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, enquanto o sol ainda será necessário, a lua, para marcar aqui o período de dia e noite na Nova Terra, dentro da Cidade Santa, que é a capital da Nova Terra, não haverá necessidade de sol para iluminar, para contar o tempo, não haverá necessidade de lua também, para fazer distinção entre dia e noite. Por quê? Porque como o tabernáculo de Deus estará aqui conosco, Deus sairá do terceiro céu, lembrem-se, que nós mencionamos no começo desse estudo, e virá junto com a Cidade Santa. Então, a luz do trono de Deus, a luz da divindade, luz essa eterna, incriada, ela banhará toda a Cidade Santa, que tem como as suas ruas de ouro, imagine. Então, a luz e a glória que sairá do trono de Deus banha a cidade, bate nas ruas, que é de ouro, e refletirá para todas as direções, todos os lados. Então, a iluminação dessa nova cidade será coisa tremenda, tremenda mesmo, que vai ofuscar a luz do sol, de tão iluminado que será essa cidade. No versículo 25, ainda do capítulo 21, diz assim, as suas portas não se fecharão de dia e noite nesta cidade não haverá. Por que não haverá noite? Devido à intensidade da luz que sairá do trono da glória de Deus. Então não haverá noite na cidade, mas haverá noite na nova terra, porque a cidade ela é tão iluminada, tão clara, tão resplandecente, que não tem como você distinguir a claridade da noite, né? Porque não haverá noite realmente ali. Capítulo 22, versículo 5, ainda diz assim, falando da intensidade, da luminosidade, da claridade desta cidade santa. 22, 5 de Apocalipse diz assim, ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e reinarão para todo sempre. Então, a glória que sairá do trono de Deus e do próprio Deus iluminará a cidade santa, a Nova Jerusalém, a ponto realmente de não existir noite dentro da cidade. Então, é um dia eterno, é um dia sem fim, um dia que nunca escurece, um dia que nunca sequer cai sombras, porque é um dia eterno. Dentro da cidade santa será fantástico. Bom, tem algo interessante da cidade santa que chamará a atenção de todos nós. Além do trono de Deus, nós temos algo interessante que estará também no centro da cidade santa, no meio exato dos 550 quilômetros de cada direção, estará lá no centro da cidade, na praça central da Nova Jerusalém. Vamos ver o que estará lá? Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2 diz assim, então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então nós temos ali o centro da cidade, o trono de Deus, por detrás do trono de Deus um rio, uma nascente de água da vida nasce ali, que esse é chamado de rio da vida, e aí no versículo 2 diz assim, que ao sair da nascente, o rio da vida do trono de Deus, porque a água da vida brotará do trono, sai e corta o meio da cidade. E logo na parte central também da cidade, aparece aqui algo interessante que tinha lá no Jardim do Éden. Diz assim o versículo 2, no meio da sua praça, em ambas as margens do rio,
estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Focando aqui, no início do versículo, terá então no meio da praça uma árvore belíssima, gigantesca, que terá 2 troncos, como nós lemos aqui, em ambas as margens do rio da vida, terá um tronco de um lado, um tronco do outro lado, e eles se encontram na copa, e a árvore cobrirá de um lado e do outro do rio da vida, cobrindo assim e tendo espaço suficiente para as pessoas que estiverem de um lado pegarem o fruto da árvore da vida, comerem, para as pessoas que estiverem do outro lado do rio da vida pegarem o fruto e comerem. Então Deus pensou em todos os detalhes, Deus pensou realmente em cada ponto que fosse ser questionado, avaliado ou inquirido lá na Nova Jerusalém. Então todos que estiverem de um lado comerão do fruto, todos que estiverem do outro lado comerão do fruto. Por quê? Porque a cidade tem 12 portas. Pessoas entram de um lado, pessoas entram do outro lado, mas a árvore é extensa o suficiente para abarcar espaço para que todos que estiverem de um lado ou do outro consigam pegar o fruto e comerem sem precisar dar a volta, né? Ou passarem por cima do rio de alguma maneira voando. Não sabemos detalhes de como será a locomoção, né? Lá na Nova Terra, lá também nessa cidade santa. Mas um fato é que a árvore é grande o suficiente para prover frutos para todos os salvos. Então vocês se lembram que do Gênesis capítulo 2, Deus plantou essa árvore da vida lá no Éden para que Adão se alimentasse dela, e agora essa árvore da vida aparece aqui novamente na Nova Jerusalém. E por que ela é chamada árvore da vida? Porque aqueles que comem do seu fruto vivem para sempre, vivem eternamente, produz vida em seu organismo. E também ela é a árvore da vida porque ela recebe o rio da água da vida, que a banha e a frutifica e a torna cheia de vitalidade suficiente para produzir vida eterna. E esse rio é também chamado rio da vida, por quê? Porque sai do trono de Deus, que é o autor da vida. No fundo e no fim, a vida que é produzida naquele fruto para as pessoas que o comem e vivem para sempre, vem do próprio Deus, que sai, entra na água, que vai, banha a árvore, que a árvore recebe a nutrição e que produz o fruto. Ou seja, a vida eterna é um bem que pertence a Deus e Ele dará para os salvos por meio do fruto da árvore da vida que todos comerão. Bom, então esse é o ponto alto, é que a árvore da vida e o trono de Deus estará no centro da cidade santa. E para finalizar, quero finalizar com vocês essa jornada bíblica nossa com essa pergunta: quem são os únicos que entrarão na cidade santa? E agora, você está disposto a entrar? Eu também estou disposto a entrar. E Deus apresenta aqui para nós os requisitos finais para nós entrarmos nessa cidade santa. Apocalipse capítulo 21, versículo 27, nos fala quem são as pessoas que entrarão na cidade santa e desfrutarão de todas essas bênçãos gratuitamente para todo sempre. Então, quem são eles? Capítulo 21, 27 diz assim: e não entrará nesta cidade coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, na cidade santa, quem mente, quem pratica coisas erradas, injustiças, abominações, enganos, essas pessoas não poderão entrar na cidade santa, porque senão elas iriam criar um clima diferente e um clima complicado dentro da cidade santa, da qual Deus não ia poder tolerar. Então Deus permite que nós vivamos neste mundo aqui, nossos 70 anos, né? 50, 70, 80, depende de cada um, de como cuida bem do seu corpo, da sua saúde, vive mais ou menos. Então Deus permite esse tempo de vida curto, breve que aqui vivemos, como uma experiência, um teste, uma prova, para saber se nós temos condições de sermos recebidos dentro da cidade santa por Ele, para viver para sempre. E especialmente no final do versículo diz: somente aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida, do Cordeiro. A pergunta para nós é: você tem convicção de que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Bom, nós precisamos ter essa convicção, e se não temos, precisamos aceitar Jesus como o nosso Salvador. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você se torna um filho de Deus e o seu nome é inscrito no livro da vida do Cordeiro, e você então já entra para a grande oportunidade e chance de um dia ser salvo e entrar na cidade santa. E o capítulo ainda de Apocalipse 22, 14 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Lembra-se que ela tem 12 portas,
Então, todos aqueles que lavam sua vida, seu caráter, lavam seus pecados no sangue do Cordeiro, também essas pessoas serão vitoriosos, serão vencedores e poderão entrar na cidade santa pelas portas. Então, querido amigo, querido colega e peregrino de jornada terrena, finalizo aqui essa série de estudos dizendo a você que você precisa refletir sobre sua vida presente, como você tem vivido, como você tem permanecido aqui nessa terra, como você tem se dado a produzir o seu caráter, porque tudo isso um dia você terá que realmente avaliar. Se você viveu ao lado de Cristo e fez dele o seu Salvador, seu nome está no livro da vida e você terá o privilégio e a oportunidade que mortal algum jamais sonhou. Ter uma vida eterna, num lugar perfeito, num lugar santo, justo, bom, num lugar hiper higiênico, num lugar limpo, num lugar onde não haverá tristeza, dor, não haverá nenhum sentimento desagradável. Então esse lugar é a nova terra e esse lugar é a capital da nova terra, a Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe, te ajude a estar lá. Que Deus possa fazer com que você venha ter desejo e lutar por este lugar, pela cidade santa, mais do que nunca como você sonhou ou pensou. Que Deus te abençoe para isso e te ajude em nome de Jesus. Amém.